Buenas, galera. Eu sou o Flávio Hag e você está no Itadakimasu. E hoje a gente está chegando para falar de uma obra que nos últimos 2 anos foi uma das que mais me divertiu na leitura. Hoje a gente vai falar de um estilo de mangá que eu gosto bastante, que é o shonen de comédia romântica. A gente vai falar de We Never Learn. We Never Learn, obra de Taishi Tsutsui, foi publicado nas páginas da Jump. Ao todo a obra teve 21 volumes, mas teve 17. Como assim? We Never Learn é aquele estilo de mangá que é muito comum na Jump principalmente, que é a comédia romântica de harém. É aquele clássico exemplo de obra que a gente tem um protagonista, né, um garoto, e ele é cercado por garotas que são apaixonadas por ele, ou por quem ele é apaixonado, e tem toda durante a história aquela questão de com quem ele vai ficar no final. A gente tem alguns casos clássicos, como Nisekoi, que saiu aqui no Brasil, Love Hina, para mim o mais emblemático, né, que foi o primeiro, não é nem um mangá, é um anime, Tenshimuyo. Ele passou na Band Kids e, bom, eu me criei assistindo Tenchi, tanto que Tenchi é um dos meus 3 animes favoritos. E, bom, o We Never Learn vai um pouco nessa linha. O que a gente vai acompanhar nessa obra? Nós vamos ter a história, e eu não tô com ele aqui, ele não tá em nenhuma das capas que eu selecionei, olha só. Aqui, abrindo a primeira página, a gente já tem. A gente vai acompanhar a história desse garoto aqui, que é o Yuiga. Ele é um aluno do 3º ano, tá ali às portas do vestibular, né? É o último ano dele no colégio, e ele é o 2º melhor aluno da escola. Por quê? Porque ele sempre perde para 2 garotas, que é a Fumino e a Rizu. A Fumino é de cabelo preto, a Rizu a baixinha aqui, de óculos. A Rizu, ela é um gênio da ciência, né? Todas as questões ali de exatas, ela é um gênio. Então ele sempre fica em segundo, ele sempre perde para ela. Já a Fumino, ela é um gênio das humanas. Então, tudo que é relacionado a humanas, ele perde para ela. Ela fica sempre em primeiro, ele em segundo. E ele é um garoto pobre, então ele precisa ganhar uma recomendação da escola para poder entrar numa boa faculdade. E aí o diretor faz uma proposta para ele, que ele se torne o tutor, né, o professor dessas 2 garotas gênio. Mas se elas são gênios, por que elas precisam de um professor? Acontece que a Fumino, que é um gênio das humanas, ela quer entrar numa faculdade de exatas. E a Rizu, que é um gênio das exatas, quer entrar numa faculdade de humanas. E as 2 são péssimas nisso. Ainda no primeiro volume a gente tem a entrada da 3ª garota, que é a Uruka. Ela é uma amiga de infância do Yuiga, e ela também é um gênio, só que ela é dos esportes. E ela precisa passar numa faculdade que tem um idioma estrangeiro, então ela precisa aprender inglês, que ela é péssima, ela é ótima nos esportes, ela é a melhor nadadora da cidade, inclusive, mas ela é péssima nos estudos. Então ele vai ter que ser o professor dessas 3 garotas geniais. E, bom, é um roteirinho bem clichê, né, pessoal? É aquela comediazinha romântica que vai acontecendo várias besteiras ao longo do caminho. A gente vai ter um pouquinho mais pra frente, ali a partir do 2 e do 3, a entrada de mais 2 garotas. Uma é a professora, até meio problemática essa parte. E a outra é uma senpai que se formou um ano antes, mas que também tá com problemas para entrar na faculdade. Então, a gente vai ver o Yuiga sendo cercado por essas 5 garotas.
E ao longo de toda a história a gente vai ver como o relacionamento dele com elas vai evoluindo até chegar no ponto que ele vai ficar com uma das garotas. Por que eu falei pra vocês que o mangá terminou no Japão com 21 volumes, mas também terminou com 17? E aqui entra o que pra mim é o melhor, é o ponto-chave de We Never Learn, o ponto mais interessante. Porque a gente, quando tá acostumado a ver esses mangazinhos de harém, sempre é uma ou outra garota, né? Sempre tem as duas principais. Em Tenshimuyo a gente fica muito entre a Ryoko ou a Eka. Em Nisekoi a gente fica entre a Shitogi e a... eu esqueci o nome da outra, eu vou botar aqui embaixo. E, cara, sempre tem isso. E mesmo tendo duas garotas principais, a gente meio que sempre sente quem é a principal garota. O We Never Learn não tem isso. Em We Never Learn, a gente vai ter a história sendo contada até o volume 17. O volume 17 encerra a história principal nela, encerra a história do autor. É o final do autor, o volume 17. E aí a gente vai ter o 18, o 19, o 20 e o 21 sendo um final para cada uma das garotas que sobrou. Então, todas as garotas do harém ali vão ter o seu final. E eu acho que isso é muito interessante, e até por isso o We Never Learn vai ganhar mais 2 vídeos ainda, mas mais pra frente eu vou falar disso. Só que eu achei muito interessante, porque a gente tem a garota principal, vai terminar o mangá naquela garota. Se vocês quiserem parar a coleção nesse volume, no volume 17, perfeito, acabou a história. Se vocês quiserem continuar, todos os volumes posteriores, o 18, o 19, 20 e 21, são finais alternativos. Eles são volumes únicos, por assim dizer, que vão substituir o 17. Então, por exemplo, o 18 é o final de uma das garotas, o 19 é o final da outra, o 20 mais uma e o 21 da última. Cada uma das garotas vai ter o seu final, incluindo a professora, o que pra mim é algo que ainda não me caiu a ficha. Mas vamos hoje focar na história original. Vamos focar na história principal ali, que é o que seria o final do autor, né? Que seria a conclusão definitiva. E uma coisa assim que me chamou muita atenção nessa questão do final definitivo, do final do autor, é que além de ser a minha garota favorita, né? Ele ficou com a minha favorita na história principal. Entra o fato de que, pra mim, desde o começo, ela era a garota que estava definida. E eu não sei se mais pro final o autor foi ficando em dúvida ou não, mas eu acho que sempre foi bem claro que aquela ali era a garota que ele tinha sentimentos, sabe? Todas elas, durante a obra, nutriram algum sentimento por ele, incluindo a professora, mas ele sempre ficou dividido entre duas, mas uma muito mais, sabe? Uma sempre se destacou e no fim foi ela a principal, e isso me chamou muita atenção. Até por isso que eu quero ver os próximos finais, para ver como o autor vai conseguir trabalhar isso. Porque tem um momento da história, que eu acho que é ali pelo volume 10 ou 12, que tem um acontecimento, e aí o autor até fala aqui no final, deixa eu achar... não, aqui vai dar o spoiler, não vamos dar spoilers, né, pessoal? Eu vou acabar dando spoiler se eu mostrar, então eu não vou mostrar. Mas na última página o autor explica como vai funcionar os outros finais, e ele fala, tem um acontecimento ali pelo volume 10 ou 12, que é a linha de quebra. A partir dali rolam as ramificações. Então, é isso que eu vou querer ver. Eu vou querer ver como é que ele vai trabalhar essas ramificações. Se o final de cada uma das garotas vai fazer sentido, porque eu acho que isso é o que me deixa mais curioso. O final da garota principal faz completo sentido. É o melhor final possível, é o final que foi trabalhado completamente. Os outros vão conseguir fazer esse sentido?
E eu falei que eu ia... o We Never Learn vai ter outros vídeos, porque eu vou fazer vídeo dos outros finais também. E tentando comparar. Eu até tinha falado pra vocês que eu planejava fazer um vídeo pra cada uma das garotas. Mas aí eu pensei que não, acho que vai ficar vídeos curtos demais. Então eu vou fazer vídeos pra cada duas garotas. Então, no mês que vem já a gente vai ter do 18 e 19, porque eu já recebi esses volumes, eu comprei, já recebi. Então, mês que vem eu vou falar dos finais do 18 e do 19. E aí eu acho que finalzinho de outubro, começo de novembro, eu falo dos finais 20 e 21. Então, o We Never Learn vai ter mais 2 vídeos para fazer essa comparação dos finais, tá? Um ponto que me chama muita atenção em We Never Learn, e vocês já me conhecem, sabem que eu não sou um grande fã de obras com ecchi. Não me pegam, não me agradam. Nisekoi era um mangá que ele não tinha tanto ecchi. Na verdade, era bem raro um ecchi em Nisekoi. Nisekoi era muito mais contar a história dele, a comédia romântica, as piadas. Ele não focava na sexualização das garotas. Já o We Never Learn, ele dá uma leve focada. Tem alguns momentos de garotas tomando banho, alguns momentos de piada com peitos, a Uruka, né, que eu falei que é esportista, ela é nadadora, então piadas com ela usando maiô. Eu acho que não ao ponto de me incomodar, tá? Não chega nem aos pés, por exemplo, de Food Wars, que tá aqui embaixo, não aparece no vídeo, mas tá aqui embaixo. Não chega nem perto do nível de Food Wars. O We Never Learn, ele até sexualiza de um modo... em alguns momentos que incomoda, por exemplo, essa cena aqui da Uruka. Aqui me incomoda, eu realmente não vejo a necessidade disso. Só que aí quando eu penso que, por exemplo, Love Hina também é da Jump. To Love Ru é da Jump. Yuna da Mansão Assombrada é da Jump. E esses são muito mais picantes, são muito mais sexualizados do que o We Never Learn. O We Never Learn, ele ficaria meio que num meio termo, por assim dizer, né? Ele não é tão picante, tão sexualizado quanto os que eu citei ali antes, mas ele também não é inocente. Ele tem as poses das garotas close na bunda, posição meio quase de 4. E vocês me conhecem, vocês sabem que eu não gosto muito disso, não me agrada tanto. Eu acho que dá para trabalhar sem precisar apelar para isso, mas eu acho que a história ainda consegue prender. A história ainda consegue superar um pouco o ecchi mais forçado. Principalmente por causa da comédia. Eu acho que a comédia de We Never Learn é muito boa. Ela faz aquele humor, às vezes um pouco repetitivo até, sabe? Tem momentos da história que a história repete algumas piadas que ela já tinha feito alguns volumes antes. Só que aí eu acho que entra um pouco da genialidade, porque justamente o autor lembra que ele já fez aquela piada, né? Acontece alguma coisa ali e aí um dos personagens pensa, tá, mas a gente já não fez isso já não tinha acontecido antes, ou tô com uma sensação de déjà vu, porque aquela piada já foi usada. Um outro ponto muito positivo de We Never Learn é que ele é curto. Ele tem, na sua história principal, 17 volumes, e mesmo com os finais alternativos, ele vai a 21. E isso é pouco, né? Pro padrão mangá, assim, esses mangazinhos de harém de comédia romântica, eles normalmente passam bem dos 20. Nisekoi tem 25, eu acho que Yuna também tem uns 25, talvez até 28, eu não tenho certeza de cabeça. E o We Never Learn não, ele parou ali no 17, ele é pouco maior que Love Hina, se não me engano Love Hina tem 14. Mas o We Never Learn, ele consegue parar no momento que ele precisa parar. E se a gente pensar que eles já começam a história no 3º ano e eles estão estudando para o vestibular, só tinha um ano para contar, né? Uma hora ia ter que terminar a obra. Não tinha mais o que fazer. Ele ia ter que prestar o vestibular em algum momento. Não dá para esticar um ano
eternamente, né? E é legal porque o autor consegue, por exemplo, pegar alguns ganchos assim, aquela piada do Dia dos Namorados. Ele só vai ter uma piada do Dia dos Namorados, porque é só um ano que ele está contando da vida dos personagens. Mas ele consegue fazer com que esse Dia dos Namorados, que vai acontecer já mais pro fim da obra, né? Como vocês sabem, no Japão as aulas começam no meio do ano e terminam no meio do outro ano. A virada de ano deles não é o final do ano, é o metade. É diferente daqui, que a gente começa em fevereiro, termina em dezembro. Eles não, eles começam ali por abril, se eu não me engano, e terminam em março. Então o Dia dos Namorados já foi mais pro final da obra, quando os relacionamentos já estavam bem desenvolvidos. A virada do ano também, né, o dia 31 de dezembro, e o autor consegue trabalhar isso bem para que, por exemplo, ele se encontre com todas as garotas nessas datas. Então o capítulo da virada do ano, de certo modo, o protagonista passou o ano novo com todas as garotas. Porque ele foi num templo lá e no templo ele encontrou todas elas em algum momento. E aí quando dá a virada de ano, meia-noite, todas elas estão à volta dele. E no Dia dos Namorados, de receber o chocolate, por algum motivo ele encontra com todas e todas dão um chocolate para ele. Então é engraçado, o autor conseguiu ir dando as deixas de que todas elas poderiam ter o seu final. E eu acho isso muito interessante, porque quando a gente pega Nisekoi, eu até estou devendo um vídeo de Nisekoi, eu quero reler a obra para fazer um vídeo, mas quando a gente pega Nisekoi, a gente já sabia que a Tachibana, por mais apaixonada que ela fosse, ela não tinha chance nenhuma, sabe? E aí a gente tinha outras personagens mais secundárias ainda do que a própria Tachibana, que elas não tinham ainda menos chance, e não adiantava a gente gostar delas. Eu acho que isso é um grande problema desses mangás de harém, porque o autor vai fazer um arco para aquela garota, mas a gente sabe que aquela garota não tem a menor chance. Então, é um arco para nada. Em We Never Learn, não. Todos os arcos têm motivo, porque todas as garotas vão ter o seu final. Isso é o fundamental, sabe? Isso é o mais importante. Agora eu vou fazer um pequeno área de spoiler, tá? Vai ter o aviso aqui na tela, porque eu quero comentar o final de We Never Learn, esse primeiro final. Já que as outras garotas vão ter os seus vídeos, nada mais justo que a principal garota também tenha o seu, né? E eu adorei porque no final... E bom, vocês já viram o aviso de spoiler, né, gente? Se vocês ainda estão aqui, agora é com vocês. No final ele ficou com a Uruka, que é a que é esportista, né? Aqui na última capa é a que tá no meio. E é um final muito bom. A Uruka é a que já estava, desde o começo, ela já estava decidida que ela gostava dele. Porque ela já era uma amiga de infância e ela já era apaixonada por ele há anos. E é muito legal. E aí a gente vai vendo que meio que já tinha um sentimento. Porque a família dele já mexia com ele quando é que ele ia ficar com a Uruka. Ele também ele tinha alguns sentimentos, dava para ver que ele tinha alguma... Dava para ver que ele retribuía um pouco os sentimentos dela. A forma que ele via ela era muito mais como uma garota do que ele via as outras. E o final é muito bom, porque a Uruka, ela vai estudar fora do país, né? Ela estava estudando para aprender inglês para poder ir para uma faculdade do exterior. E aí a gente tem um drama, porque ela vai seguir uma carreira internacional, ela vai ir disputar campeonatos fora do país, e ele vai ficar. Então aí eles têm aquele negócio de... Será que eu retribuo o sentimento dela? Porque ela se declara para ele, e ele fica com aquilo: será que eu retribuo ou não? Será que se eu retribuir eu não vou atrasar a vida dela? E a gente fica aquela apreensão muito boa. E por ser o final principal, a gente vai tendo a conclusão das outras garotas. Isso é muito legal, porque o autor conseguiu trabalhar bem. Ele fecha
o final de cada uma, de modo que ele fique com a Uruka. E é isso que me deixou ainda mais curioso para ver os outros finais, porque ele não tem como superar o 17, sabe? Encerrar o Inevalor no 17, tendo a Uruka como a garota dos sonhos dele, a garota com quem ele vai ficar, é muito legal. É perfeito assim para a obra, né? Eu vou encerrar os spoilers, vamos fechar aqui agora. E, bom, voltamos para todo mundo. Quem não quis o spoiler agora voltou. E assim, uma coisa que eu falei, quem tá me acompanhando no Twitter tá vendo que eu tô botando todas as minhas leituras do ano, né? E lá eu sempre boto uma nota junto com o volume, eu digo qual é a nota que eu dei para aquele volume. E algumas pessoas me questionaram que assim, o Inevalor tava com uma nota ali entre 6,5, 7, teve volumes que chegou em 8. Algumas pessoas me perguntaram assim, Hag, tu não disse que gosta de Inevalor? Por que tu tá dando 6,5, 7? Né? A média da obra foi 6,9, 7,1. E aí as pessoas me perguntavam por que essas notas se eu gostava da obra. E aí eu fico refletindo um pouco isso quando eu dou as notas lá no Twitter. Porque pra mim, o Inevalor é um mangá 6,9, 7,1. Realmente, eu acho que essa seria a nota final de o Inevalor. Um mangá 7,1, acho que é uma nota boa pra ele. Isso não é uma nota ruim, gente. Sabe? Por exemplo, se eu falar pra vocês que Claymore é um mangá 7,1, isso é uma nota ruim. Se eu falar pra vocês que Berserk é um mangá 6,8, isso é uma nota ruim. Agora, se eu falar pra vocês que o Inevalor é um mangá 7,1, cara, isso é uma nota muito boa. Porque o Inevalor não tenta ser um mangá 10, sabe? Agora a gente andou falando bastante de a Uno Flag aqui no canal. E a Uno Flag pra mim é um mangá 8,8, 9,1 talvez. Porque a Uno Flag tenta ser um mangá número 9, sabe? Ele tenta ser um mangá que vai bater na casa do 10 ali em algum momento. Agora começou Blue Period. E ele também, ele é um mangá que tenta ficar ali na casa do 9, 9,5. Já o Inevalor nunca tentou isso. O Inevalor só quis contar uma história divertida e te entreter. E se eu não me engano, no estoque da Jump, o Inevalor era isso, ele era um mangá que não tentava rivalizar com One Piece. Ele não tentava enfrentar Naruto. Ele ficava no meio da tabela. Por quê? Porque ele era para um público cativo, um público que gosta daquilo ali, que para aquele público bem específico das comédias românticas, ele é um ótimo mangá. Mas para o público em geral, ele é só um mangá divertido. E, poxa, a gente precisa disso às vezes, né, pessoal? É óbvio que eu adoro ler grandes obras, eu adoro ler aquele mangá que vai explodir a minha cabeça. Mas tem horas que eu só quero sentar para ler o Inevalor e dar risada. Sabe, eu quero ver uma piada idiota e eu dar risada. Eu faço isso com Takagi, o Inevalor eu fazia isso. E eu, sinceramente, agora que o Inevalor terminou, eu vou sentir falta disso. Eu fiquei pensando qual vai ser o mangá que eu vou botar no lugar de Inevalor. Eu até já tenho, porque um amigo meu estava vendendo as quíntuplas. E aí eu comprei a coleção completa e eu vou ler. Só que eu já tenho inteiro. Então eu vou maratonar e vai terminar também. E aí eu tô pensando o que eu vou pegar. Eu tô em dúvida se eu pego alguma coisa nova da Panini. Talvez aí tá saindo Mieruko-chan, mas eu não sei. Talvez eu espere para ver se vem alguma obra nova nessa temática da comédiazinha romântica. Mas eu vou ficar carente. Eu vou ficar sentindo falta de ter o meu Inevalor todo mês, sentar ali sem nenhuma pretensão de ler algo que vai explodir minha cabeça, sabe? Só querer ler um negócio divertido e que me pega. Bom, galera, por hoje é isso. Deem uma chance para o Inevalor. Se vocês querem ler uma comédia romântica ou só ler um negócio que não
não vai ser a melhor leitura do ano de vocês, mas vai ser algo que vai divertir vocês. Eu acho que isso é o mais importante, né, pessoal? Divertir. A gente tem que pegar os mangás como um hobby para se divertir. Eu repito, é óbvio que eu gosto de ler aquela obra densa, aquela obra filosófica, aquela obra que vai me fazer ficar olhando para a parede, né? A gente teve Complicado semana passada, tivemos My Broken Mariko, mas às vezes a gente só precisa relaxar e se divertir. E é isso que o We Never Learn faz, tá? Como eu falei antes, o We Never Learn ainda vai ter mais 2 vídeos. E aí eu já vou adiantar para vocês, tá, gente? Os próximos 2 vídeos não vão ter área de spoiler. Eles vão ser justamente para spoiler. A gente vai comentar os finais das outras garotas. Se vocês querem saber qual foi a garota que ele ficou, olhem a área de spoiler desse vídeo. Mas nos outros eu não vou esconder. Eu já vou dizer com quem ele ficou nos outros vídeos, tá? Por hoje a gente fica aqui. Comentem, vocês leram o We Never Learn? Vocês acompanharam a obra? Ele ficou com a garota que vocês gostam ou vocês vão ter que ir para os finais alternativos? Não esqueçam de se inscrever no canal, deixem seu like, compartilhem o vídeo. E é isso. Na terça a gente volta, Itadakimasu Comics, e a gente vai falar de uma obra da Marvel. Voltem na terça que a gente vai conversar sobre a poderosa Thor. Até lá.